Bíblia precisa ser considerada. É do Martinho Lutero o pensamento que diz: na Bíblia, uma flor é uma verdadeira campina, é um verdadeiro bosque. Isso quer dizer que nas Escrituras Sagradas, nada pode ser descartado, nada pode ser desprezado. E quando falamos sobre personagens na Bíblia, nós temos alguns personagens que eles não são nem uma palavra toda. Eles são apenas uma vírgula. Mas uma vírgula pequena, mas muito importante. Aleluia. Nós podemos dizer que há personagens na Bíblia que eles não são um bosque inteiro. Eles não são uma selva inteira. Eles são apenas uma flor, mas esta flor significa e traz verdades como se fosse uma campina, um bosque ou uma selva inteira. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Dr. David Martyn Lloyd Jones, ele disse que na vida a gente tem que tomar cuidado para não perdermos a beleza do bosque todo por causa do encantamento com uma única árvore. Você às vezes vai visitar um parque e fica tão encantado com uma árvore que perde tempo e não consegue apreciar o bosque todo. E o David Martyn Lloyd Jones diz que nós não podemos, pelo encanto com uma árvore, perder a beleza do bosque inteiro. Mas eu digo para os irmãos que há árvores que falam mais do que todo o bosque. E estas árvores, nós precisamos dedicar tempo para contemplá-las, receber a sua sombra, as suas folhas, as suas flores e os seus frutos. Nas Escrituras Sagradas existem personagens que são como vírgulas, personagens que são como essa flor, personagens que são apenas uma árvore no bosque. Mas esta vírgula, esta flor ou esta árvore transmite mensagens extraordinárias para a nossa vida. Dentre estes personagens, um deles é um indivíduo que aparece aqui nesse texto que eu li, que o nome dele é Salmão. Salmão é um destes personagens. Salmão, que nós conhecemos, é um peixe. Não é isso, pastor Abraão? Essa risada do senhor é por conta da relação, né? Que foi feita imediatamente. Um salmão é bem gostoso, como peixe. Mas o salmão na Bíblia é um personagem que não tem expressão, que não é muito citado. Aliás, o salmão aparece na Bíblia apenas 4 vezes. Em Ruth, capítulo 4, versículos 20 e 21. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 2, no versículo 11. Em Mateus, capítulo 1, versículos 4 e 5, e em Lucas, capítulo 3, versículo 32. Algumas informações importantes sobre esse personagem, e depois vou trazer para os irmãos algumas coisas que eu tenho aprendido com ele. A primeira informação é que Salmão, ele é israelense, ele é judeu, ele tem correndo em suas veias o sangue de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é da linhagem sagrada, da linhagem eleita, da linhagem de Israel. Uma segunda coisa é que ele, dentre as tribos de Israel, ele é da linhagem e da tribo de Judá. Quando nós lemos o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 2, versículos 3 e 11, diz assim: os filhos de Judá foram, e aí tem a lista dos filhos de Judá. E quando chega lá no versículo de número 11, do capítulo 2 de 1 Crônicas, diz: Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz. Então, ele é da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, e de Jacó ele vem da tribo de Judá. O Salmão, ele é filho de Naasson. Aparece aqui na Bíblia em Mateus, capítulo 1, versículo 4. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Então nós sabemos o nome do seu pai. O pai dele se chama Naasson.
E o Salmão, ele era esposo, ou tornou-se esposo de uma personagem emblemática da Bíblia, que foi a Raabe, a meretriz. Nós temos aqui no capítulo 1, versículo 5 de Mateus, dizendo assim: e Salmão gerou de Raabe, sua mulher, a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Uma outra informação é que Salmão, ele se tornou pai de Boaz. O texto de 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 11, diz que Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou Boaz. E é interessante também que ele sempre vai aparecer na Bíblia relacionado às genealogias. Então ele vai aparecer, nas 4 vezes que aparece, relacionado nas genealogias, listado, arrolado nas genealogias de Judá, de Davi e de Jesus. Nós não sabemos como que o Salmão foi criado. Nós não sabemos a respeito dos seus estudos. Nós não sabemos a profissão que ele desenvolveu. Nós não sabemos qualquer coisa que destaque a sua vida. Mas nós sabemos que ele, por estes textos que nós citamos para os irmãos, possuía algumas qualidades. E eu queria elencar estas qualidades para nós, obreiros, aqui essa tarde. A primeira qualidade que ele possuía é que ele tinha na vida aprendido na prática a história e o poder da redenção. O Salmão, ele casa-se com Raabe. E quem é que foi Raabe? Raabe foi uma cananeia. E a Bíblia fala que ela era meretriz, prostituta. E a Raabe aparece em Josué capítulo 2. E ela aparece recebendo os espias que o Josué envia. E o Josué enviou os espias, e os espias deram uma volta para trazer um relatório para Josué sobre a terra de Canaã. E quando eles estão voltando, os moradores de Canaã descobrem que havia espias lá, analisando, perscrutando a terra. E os moradores de Canaã ficam extremamente irritados. E aí se armam, se arregimentam e se instrumentalizam para matar esses espias. E os espias ficam fugindo e correndo com a vida por um triz. Mas de repente, no lugar que eles menos poderiam encontrar guarida, eles encontram. Eles encontram abrigo, eles encontram proteção, eles encontram guarida na casa de Raabe. E quando eles entram na casa de Raabe, a Raabe diz assim: senta aí, porque eu sei quem são vocês. Vocês são hebreus. Vocês estão aqui enviados por Josué. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu tenho, apesar de ser prostituta, eu tenho crido no Deus de Israel, e eu queria muito o encontro com esse Deus. Porque eu tenho escutado a respeito do que é que o Deus de vocês tem feito. E quando a notícia do Deus de vocês, ou da obra do Deus de vocês, quando a notícia chegou aqui, o meu coração tremeu, a minha alma se dilatou, e eu senti um profundo desejo de conhecer esse Deus. Eu escutei que esse Deus abriu o Mar Vermelho para vocês, e vocês passaram a pés enxutos pelo Mar Vermelho. Eu escutei que esse Deus sarou as águas de Mara. Eu escutei que esse Deus determinou, e codornizes vieram e alimentaram ali 3 milhões de judeus no deserto a partir do nada. Eu escutei que vocês acordavam de manhã sem nenhum pão para comer, mas quando vocês chegavam do lado de fora da tenda de vocês, isso durante 40 anos, todos os dias, vocês colhiam uma semente que vocês não sabiam nem o que era, e vocês colocaram o nome de maná, que significa segredo, ou o que é isso? E vocês peneiravam aquela semente, assavam aquela semente, moíam, faziam uma farinha com aquilo, jogavam água e faziam um pão, e durante os 40 anos eu escutei que o Deus de vocês não deixou faltar pão para vocês.
Eu escutei do Deus de vocês que quando os amalequitas tentaram barrar a passagem de vocês, aleluias, glória a Deus, Moisés, o líder de vocês, levantava as mãos, e quando ele levantava as mãos, o Deus de vocês agia por vocês. Eu escutei quando vocês foram passar pelo território de Og, rei de Bazã, e Og, rei de Bazã, tentou fazer uma cerca impedindo vocês de passarem. Og, o maior homem que já tivemos notícia, que a cama dele media 9 côvados, 4,5 metros o homem tinha de altura, por 2, 3 metros de largura, era um monstro, era um X-Men. Mas nós escutamos que vocês se colocaram na guerra contra eles, e Deus não usou a espada de Josué e nem do exército. Deus determinou que vespões, um exército de vespões lutasse a favor de vocês. A natureza foi movida e conduzida pelo Deus de vocês para dar livramento a vocês. Eu tenho escutado isso. Eu escutei quando vocês chegaram em Meribá e não havia água, e o Moisés, líder de vocês, tomou um cajado e bateu na rocha, e da rocha Deus fez sorver água. Eu escutei que durante a caminhada de vocês, muitos se rebelaram contra o Deus de vocês, acendendo fogos estranhos, e o Deus de vocês praticou a justiça começando dentro de casa. Eu escutei que quando vocês estavam caminhando no deserto e chegaram lá na terra de Moabe, os moabitas fizeram com que vocês pecassem, e o Deus de vocês não deixou de corrigir vocês, porque vocês têm um Deus moral, justo, íntegro, um Deus fiel, que começa o seu juízo e a sua justiça pela própria casa. Eu escutei a respeito do Deus de vocês. Eu escutei que o Deus de vocês tem guardado vocês até aqui. E eu não tenho dúvida de que a muralha de Jericó vai cair diante de vocês. Eu não tenho dúvida que as nações dos heveus, jebuseus, girgazeus e todos os zeus que habitam essa terra, eu não tenho dúvida que o Deus de vocês vai dar essa terra para vocês. Eu não tenho dúvida que vocês estão palmilhando e espiando a terra que Deus de fato e de verdade vai dar para vocês. Eu não tenho dúvida, e a minha palavra para vocês é essa: eu desejo muito conhecer o Deus de vocês. Eu desejo também que o Deus de vocês me liberte. Eu desejo também que, do mesmo jeito que o Deus de vocês tirou vocês lá da terra do Egito com mão forte e conduziu nesse deserto, eu desejo que o Deus de vocês me tire também de toda a escravidão do pecado. Eu não quero mais vender meu corpo, eu não quero mais submeter-me a essa situação. Eu desejo muito que a redenção que aconteceu com vocês aconteça também na minha vida. Eu quero também ser fruto desta obra redentora do Deus maravilhoso de Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. E os espias então disseram para ela: é simples, toma uma atitude. Aleluia. E quando você vê que nós estamos invadindo a terra, coloque um manto escarlate aí na janela, e será que a parte da muralha da direita e da esquerda vai cair. Os cananeus da direita e da esquerda vão cair, mas todos aqueles que estiverem aqui na sua casa, protegidos por esse desejo de redenção que só o Senhor Deus Israel pode dar, Deus vai operar uma obra de redenção maravilhosa. Israel conquista Canaã, e aí a Bíblia diz que a Raabe é salva, e a Raabe conhece um judeu por nome Salmão, e ele se casa. E todas as vezes que ele olha para a mulher dele, que é uma ex-prostituta resgatada pelo poder redentor de Deus, ele lembra-se que o mesmo Deus que livrou Israel do Egito é o mesmo Deus que nos livra de todo vício, de toda impureza, de todo pecado, de
de toda a dominação das trevas, de toda a obra da carne, de todo o mal. O Salmão é maravilhoso, porque ele é um homem que viveu a redenção na vida e na prática. Eu estou falando para obreiros aqui essa tarde que foram redimidos pelo Senhor. Você foi redimido? A obra da redenção que o Senhor fez por Israel, livrando Israel com mão forte do poder das trevas, do poder de Faraó, do paganismo politeísta egípcio. A obra que Deus fez na vida de Israel, livrando Israel de toda a dominação e de toda a escravidão. Essa mesma redenção de Israel é a mesma redenção de Raabe e a mesma redenção de cada um de nós. Com mão forte o Senhor nos arrebatou do pecado. Com mão forte o Senhor nos arrebatou das mãos de Satanás e seus demônios. Com mão forte o Senhor nos redimiu do mundo representado pelo Egito. E nós aqui hoje podemos essa tarde celebrar a obra gloriosa que o Senhor aplicou na nossa vida, a obra da redenção. Levante a sua mão, você que passou pela obra da redenção. Levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de louvor e de adoração ao Senhor. Urabacandaramahai, o Senhor me redimiu, o Senhor me arrancou das trevas, o Senhor me arrancou da dominação do mal, o Senhor me arrancou das garras de Satanás e seus demônios, o Senhor me redimiu. Aqui nós estamos falando para homens que foram redimidos, resgatados, aleluias, homens que foram libertos, homens que foram salvos, homens que experimentaram na própria vida a obra da redenção. Fala para o seu irmão, celebre a obra da redenção na sua vida. Aleluias, aleluias. Ah, mas eu já venho de um lar evangélico. É verdade. Muitos de nós aqui já veio de um lar evangélico, mas mesmo tendo sido cristianizados, porque o que os nossos pais fazem ao virmos de um lar evangélico é nos aculturar na cultura cristã. E isso é algo maravilhoso, muito bom. Mas isso não é suficiente para termos em nossa própria vida a experiência da redenção. Mesmo cada um de nós ou aqueles que vieram de um lar ou de um berço evangélico, em algum momento da vida, tiveram que ter um encontro com o Senhor. Tiveram que vivenciar o efeito glorioso da redenção. E a partir desse momento, apesar de já serem cristianizados e aculturados no evangeliquez e na cultura evangélica e cristã, a partir desse momento do encontro com o Senhor, é que podem dizer: ah, eu já vinha de um lar evangélico, mas teve um dia que os céus se abriram para mim. Teve um dia que o Senhor se revelou para mim. Teve um dia que a minha vida foi marcada pelo Senhor. Teve um dia que eu senti de fato e de verdade que Deus abriu a porta do Egito que eu vivia, e eu fui livre para adorar e celebrar e glorificar ao Senhor. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluias, o Salmão nos ensina, aleluias, a darmos valor ao poder e à experiência da redenção. Aleluia, Raabe foi redimida, Israel foi redimido, e nós fomos redimidos pelo Senhor. Aleluias, glória a Deus. Uma segunda lição que ele nos ensina é que o Salmão, ele é um homem de valores familiares tão profundos que ele consegue tirar da sua esposa, pela forma como ele a tratou, com tanto amor e com tanta dignidade, aquele estigma de ser a meretriz. Ele a tornou uma mulher digna, casada, uma mulher do lar, uma mulher de família, uma mulher mãe de filhos.
É verdade que nós não sabemos como que a relação de Salmão se deu dentro de casa com a Raabe. Nós não sabemos, não tem na Bíblia isso. Mas nós sabemos como que o Boaz, que era filho do Salmão, lidava com a Ruth. E a forma como o Boaz lidou com a Ruth reflete a forma como o Salmão lidou com a Raabe. A Raabe é uma estrangeira, meretriz, mas que agora conheceu um homem de Deus, que a ama, que respeita, que vai dar a dignidade para ela, vai fazê-la uma mulher digna, mãe de filhos e honrada. O Boaz conhece a Ruth, e a Ruth é uma viúva, estrangeira, pobre de Marredeci, mas agora ela vai conhecer o Boaz. O Boaz vai amá-la, vai honrá-la, vai dignificá-la e vai fazer de Ruth mãe de filhos também. Aleluia. Tem uma frase que diz o seguinte, que o fruto não cai distante da árvore. Já ouviu essa frase? O Boaz só é quem é porque teve o pai que teve. O Boaz só tratou a Ruth com a dignidade que a Ruth foi tratada, porque ele viu Salmão tratando a ex-meretriz Raabe com dignidade. O Boaz, ele reflete a luz do pai e a forma como o pai conduz o casamento. Irmãos, aqui eu vou dar uma mensagem para nós maridos. É nosso papel dignificar as nossas esposas. É nosso papel honrar as nossas esposas. É nosso papel nos preocuparmos com a imagem pública que a nossa esposa tem. É nosso papel protegê-la, cuidar, preservar e dar a ela o que Cristo deu à igreja. É papel de cada um de nós agirmos com uma dignidade tão gloriosa com a nossa esposa, que ainda que ela tenha algum estigma passado, a forma como lidamos com ela apaga e joga no mar do esquecimento toda a desonra que ela já teve um dia, porque nós a honramos para a glória do Senhor. Que Deus nos dê esse relacionamento, essa capacidade de relacionamento com as nossas esposas, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus fala que a mulher deve ser submissa ao marido. E a mulher, ela deve ser submissa ao marido, não por força, por violência. Ela não deve ser submissa ao marido pela recompensa. Porque às vezes a mulher é submissa ao marido, porque a fonte de ganho é ele. Se ela se afastar dele, ela não tem como sobreviver. Então ela precisa dele, aí a submissão é fruto da recompensa. Mas nós não podemos ter a submissão dos nossos cônjuges, das nossas esposas, como fruto da ameaça e nem como fruto do que colocamos à mesa e as condições sociais, financeiras, patrimoniais que damos para elas. A nossa, ou a submissão que devemos obter, é porque servimos tanto e amamos tanto, que o nosso serviço e o nosso amor constrange a nossa mulher, como Cristo constrange por amor e pelo serviço a sua igreja. Porque a palavra de Deus lá em Efésios diz: vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, mas vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Logo, a submissão, a obediência, a reverência que temos da nossa mulher para nós, da nossa esposa para nós, não pode ser fruto de violência, espancamento, de pressão, de ameaça, muito menos apenas com base na recompensa que damos. Quer dizer, eu te mantenho, então seja submissa. Não é assim. A submissão que nós temos, a reverência que devemos receber, deve ser fruto do amor demonstrado, exposto, revelado, e de um serviço que é tão profundo, que é tão entregue, que é tão voluntarioso, que não pode gerar outra reação senão o constrangimento e uma submissão espontânea para a glória do Senhor. Aleluias.
Que Deus nos leve a esse nível. Aleluias. Fala para o seu irmão aí. Deus quer você honrando a sua mulher. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Muito interessante, né, pastor? Tem uma hora lá que eu falo para a Mônica sempre isso. Falo, Mônica, a Sara chamava o Abraão de meu senhor. Mônica, vigia. Ela chama o Abraão de meu senhor. Aí ela vai e sempre diz assim, mas você já viu o sacrifício que Abraão teve que fazer por ela? Pastor André, tem muito sacrifício que a gente poderia falar que o Abraão fez pela Sara, mas tem um que corta o coração de qualquer um de nós, até do mais insensível dentre nós. Qual é? O dia que ela olhou para o Abraão e disse assim, se você me ama, pega o seu filho, adolescente, e coloca ele para fora de casa. E o Abraão teve que, por amor, pegar o filho, pastor Edson, o adolescente, e colocar para fora de casa. Tudo bem que ele estava colocando a serva, né, a escrava, mas quando ele estava colocando a escrava, ele estava colocando o filho, porque ele não mandou colocar ele não liberou a escrava e ficou com o filho não, né, pastor Fábio? Ele liberou o filho. Ele liberou o filho, o coração dele sangrou, mas para demonstrar o amor. É esse tipo, é esse quilate, é esse nível de amor que faz com que a esposa se submeta a ele e diga, você é meu senhor. Fala para o seu irmão aí, Deus quer ver você honrando sua mulher. Aleluias, cortando na própria carne por ela. É difícil, né, pastor Charles? Não é fácil. Tem hora que você tem que decidir entre o filho e a mulher. Fica com quem? Fica com quem, né? Tem hora que você tem que decidir. Eu tenho meu filho e tenho minha mulher aqui. Como é que eu faço? Né? A palavra de Deus fala que nós precisamos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo a serviu e se entregou por ela. Oh, irmãos, que a gente aprenda com esse servo de Deus aqui, o Salmão, a dignificar a nossa esposa como ele dignificou a Raabe. Que a gente aprenda com o Boaz a dignificar a nossa esposa como o Boaz dignificou a Ruth. Que nós aprendamos, aleluias, com Jesus a dignificar a nossa esposa como Jesus dignifica a igreja, dignifica cada um de nós. Oh, glórias, aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Aleluias, aleluias. Está em nós mantermos o nosso casamento. Está em nós mantermos a nossa relação familiar. Está em nós darmos de tudo o que temos para mantermos a nossa família. Nós estamos numa era de relações liquidificadas mesmo, onde a gente não suporta nenhum tipo de resistência e a gente já quer ir embora. Isso tem a ver com o trabalho, a escola, isso tem a ver com as nossas relações, com o nosso bairro e tem a ver também com as nossas famílias. Mas Deus, Ele forma na nossa igreja um exército de valentes que dão tudo o que podem para manter a família unida, custe o que custar e dói o que doer. Levante a sua mão, por gentileza. Há uma graça de Deus. Talvez você esteja com o seu relacionamento conjugal um pouco abalado. Assim diz o Senhor para você: eu derramo bálsamo sobre a sua vida essa tarde. Eu derramo bálsamo sobre a sua relação essa tarde, para trazer restauração ao casamento, saúde ao relacionamento, em nome de Jesus. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia, a graça, a misericórdia de Deus aqui. Aleluia. Agora é interessante, e eu termino, que o Salmão, ele não só trata a Raabe com dignidade, mas ele trata também o seu próprio filho com dignidade. E a forma como ele trata o filho é refletida nas qualidades que o filho desenvolve. Eu volto a citar a frase que diz que o fruto não cai muito longe da árvore, cai sempre perto. Logo, se o Boaz tem as qualidades que tem, isso não é fruto dele mesmo, isso é fruto da influência do Salmão
sobre a vida dele. Um homem que é só uma vírgula, que é só uma flor, que é só uma árvore num bosque, mas que consegue imprimir na família os valores cristãos mais gloriosos e extraordinários. Por exemplo, o Boaz, ele era rico e respeitado. A Bíblia diz, irmãos, em Ruth 2:1, que ele era rico e respeitado. É difícil você ser rico e ser respeitado, viu? Porque geralmente o rico, ele se torna arrogante, prepotente, ensimesmado, autossuficiente. O rico geralmente, ele se torna vaidoso, ele se torna jactancioso. E aí, ao invés de ele obter o respeito das pessoas, ele obtém a resistência. Ele obtém o distanciamento, ele obtém a repugnância e a reprovação. Mas o Boaz não. Lá em Ruth capítulo 2, versículo 1, diz que ele era rico e muito respeitado. Esse respeito do Boaz tem a ver com a capacidade que o Salomão tem de se apresentar e de conquistar o respeito das pessoas também. O Boaz, ele era educado. Em Ruth capítulo 2, versículo 4, diz que ele, quando chegou na fazenda dele, ele saudou a todos os ceifeiros, dizendo: a paz do Senhor seja convosco. Era um homem que podia entrar de nariz empinado, esguio, mas ele era educado. Uma educação que não era fruto dos estudos acadêmicos, da alfabetização, mas uma educação que era fruto do exemplo que o pai deixou para ele. Dizendo: não importa, filho, se você vai tratar com o presidente ou se você vai tratar com o porteiro, trata os dois de igual modo. Não importa se vai tratar com um empresário, parceiro em negócios seus, ou se vai tratar com os empregados. Você tem que tratar o empregado com o mesmo respeito que você trata a autoridade que está ali. Educação. O Boaz, ele era estimado. É interessante que em Ruth 2,4 diz assim, que os servos então lhe responderam: o Senhor te abençoe, Boaz. Ele é um patrão que ele entra no ambiente de trabalho e os empregados não ficam um cutucando o outro, dizendo assim: e lá vem ele. Eu trabalhava em São Carlos, e lá na padaria que eu trabalhava tinham 2 sócios. Tinha um sócio que ficava com a gente lá, ele era gente boa demais. E tinha um sócio que trabalhava aqui em São Paulo, tinha uma outra padaria aqui em São Paulo. E de vez em quando ele ia para lá. Quando a gente ouvia falar que ele ia para lá, a gente já começava a tremer. Ele nem chegava, a gente já tinha aquela angústia já da chegada dele. Era terrível. Fulano está vindo aí. Fulano está vindo aí. É terrível. Quando ele passava, cumprimentava a gente. Pois não, tal. Quando ele saía, era só a gente cutucando um ao outro. Indivíduo malcriado, arrogante, prepotente. Só vem aqui para buscar o lucro. Acha que a gente quer um capataz da fazenda? Que a gente quer um bando de escravo? Né? Mas é interessante que com o Boaz, não tem isso. O Boaz, ele recebe a estima dos seus empregados, porque ele fazia com que os seus empregados tivessem respeito por ele, pela forma como ele lidava com esses empregados. O Boaz era generoso. Ele chega para Ruth e diz assim: ô Ruth, fica aqui comigo, não precisa ficar pegando os rabiscos da terra de outra localidade não, pega aqui. E depois ele chega para os servos e fala para os servos assim: ó, toda boa fruta que vocês escolherem, eu quero que vocês deixem cair no chão, porque vocês sabem, os irmãos aqui sabem, que não podiam colher nem as frutas que caíssem no chão, nem aquelas que estavam na periferia. E o Boaz mandava deixar frutas boas na periferia, no perímetro da plantação, e também de vez em quando jogar algumas frutas boas ali. Isso é generosidade. Uma generosidade que o Boaz aprendeu com o próprio pai. O Boaz era extremamente ético, moral, comprometido com as boas maneiras e com a dignidade da pessoa humana. Tudo isso fruto do exemplo que ele tinha em casa. O Boaz, ele era um indivíduo sem preconceito. Quando ele viu a Ruth, ele perguntou: e essa daí? Essa daí é moabita. E ele disse assim: não tem problema, é estrangeira, não tem problema, deixa ela aqui do mesmo jeito que as judias podem ficar aqui, na minha plantação. O meu pai casou-se com uma meretriz, a dignificou e ela foi uma mãe honrada. Deixa essa estrangeira aqui, porque eu vou tratá-la com respeito e com dignidade. O Boaz, irmãos, ele sabia reconhecer as virtudes alheias. Você vê ele elogiando os seus servos, a própria Ruth. Ele era um homem cheio de graça. O Boaz, ele é um homem que não troca trombetas. Pelo contrário,
ele quando orienta os servos a deixar cair as espigas, ele fala, não conte para ninguém. Deixa cair lá os melhores frutos, deixa elas pegarem e não conta que eu que mandei fazer isso. Finge que isso é um acidente. Ele não é um indivíduo que coloca uma folha de jornal no chão, sobe na folha e fica bravatando os feitos. Não. E esta modéstia do Boaz é fruto do pai. Uma outra coisa, ele é um homem que ele tem uma capacidade de se alegrar com as coisas simples da vida. Está lá em Ruth capítulo 3, versículo 7. Uma capacidade de se alegrar com a rotina, com aquilo que é ordinário na vida, fruto da forma como ele viu seu pai se alegrando com as coisas simples da vida. Ou seja, tanto em Ruth quanto em Boaz, nós vemos as qualidades do Salmão para a glória do Senhor. Um homem que viveu a redenção, um homem que dignificou a esposa e um homem que soube tratar bem o filho. E o filho manifesta essas qualidades maravilhosas do pai. E aí, por fim, ele é um homem honrado por Deus. Por que ele é honrado por Deus? Primeiro, o Salmão é honrado porque ele aparece na genealogia de Judá. Segundo, porque ele aparece na genealogia de quem? Davi. E terceiro, porque ele aparece na genealogia de um certo Jesus de Nazaré. Aleluias, glória a Deus. Quando nós, irmãos, recebemos de Deus a redenção, tratamos com dignidade a família, quando nós vivemos os valores do reino de Deus, o fruto natural disso é a honra que Deus nos dá, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo continue falando conosco. Amém.